Boa tarde, hoje é dia 7 de abril de 2021. Falo aqui de Guapiara. Estou com meus alunos do 7º ano A da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro da Monjolada. Está comigo presente de maneira online, através do aplicativo Centro de Mídias, os alunos Enzo, Eric, Evelyn, Jason, Giovana e Júlia. Eles estão na casa deles, na segurança da casa deles, e eu transmitindo da minha casa. Porém, através do aplicativo Centro de Mídias, de maneira ao vivo. E essa aula está sendo gravada para posteriormente ser postada no YouTube, para que os alunos que não estão assistindo por algum motivo possam assisti-la depois. O material é o Aprender Sempre, volume 1. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Então nós vamos dar continuidade, que já temos aulas anteriores no playlist do YouTube. Se você não assistiu às aulas anteriores, procure no playlist e assista às aulas anteriores, para que esta aula faça sentido para você, tá bom? Vamos lá então. Continuando. A habilidade que trazemos nessa sequência de atividades é a habilidade EF07MA24. Construir triângulos usando régua e compasso. Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto às medidas dos lados. Utilizar o transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Lembre-se, todo triângulo, a soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. Tudo bem? Então vamos lá. Isso, já responderam para mim no chat, a Júlia já respondeu. Objetos de conhecimento: triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Então vamos lá. Sequência de atividades 4. Aulas 5 e 6, página 105 da apostila. É possível construir o triângulo? Uma pergunta. Se pensa assim, lógico, só pegar três lados e construir. Não é bem assim não. Hoje nós vamos ver isso. Objetivos da aprendizagem: verificar a condição de existência de um triângulo, usando três segmentos dados, uma régua e um compasso. Construir triângulos utilizando régua e compasso. Vamos lá então. Página 105, número 1. O quadro seguinte informa medidas de segmentos de comprimentos diferentes em três situações. Situação 1, situação 2, situação 3. As três situações traz três segmentos. Por que três segmentos? Porque cada triângulo são formados sempre por três lados. Então, cada segmento é como se fosse cada lado do triângulo. A situação 1, temos o segmento 1, 2 e 3, ou seja, lado 1, lado 2 e lado 3, tá? De 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. A situação 2, temos o segmento 1, 2 e 3, como se fosse o lado 1, lado 2 e lado 3, com os lados 4, 2 e 2. A situação 3, temos o segmento 9, o segmento 1, 2 e 3, como se fosse lado 1, lado 2 e lado 3, com os tamanhos de 9 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros. Tudo bem? Vamos para os passos que temos na apostila. Deixa eu fechar essa página, essa mensagem. Agora você irá realizar uma atividade prática utilizando palitos de churrasco,
fita adesiva, régua, tesoura sem ponta e compasso. Então essa atividade teria que ser feita na sala de aula, de uma maneira bem segura, tá? Quando a gente voltar na aula presencial de maneira segura, a gente pode repetir essa experiência, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como que faz, mas posteriormente a gente vai fazer. Ah, professor, posso tentar em casa? Cuidado! Se você for tentar em casa, peça a supervisão de um adulto. Por quê? Porque o professor Ricardo tentou fazer aqui em casa, quase furou o braço com o palito de churrasco. Então, cuidado. Não vá se furar aí na casa de vocês. Depois vão falar, ah, o professor Ricardo que mandou eu fazer espetinho de aluno. Não, tá? Cuidado, tá bom? Não se machuque, tá? Deixa para quando a gente for voltar à aula, certo? Sem brincadeira nenhuma. Vocês vão ver no vídeo aí que eu quase furei meu braço, tá bom? Então, vamos lá. Então, lá, eu coloquei a situação em cima ali, mais na parte de cima, tá bom? E aí, vem a etapa 1. Comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes. Ah, posso dividir em 3 partes iguais? Não, calma lá, vamos ler com atenção. Em 3 partes com as medidas indicadas. Olha bem, as 3 partes com as medidas indicadas em cada situação acima. Tá aqui, ó, as situações, essas medidas e essas medidas. Cada situação tem as medidas indicadas. Agora você irá realizar uma atividade prática utilizando os palitos de churrasco que eu acabei de ler já hoje, certo? Olha lá. Primeiro passo. Utilize a régua para garantir a abertura do compasso na medida exata do segmento 1, indicando a situação na situação 1. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar os 10 centímetros, vou abrir o compasso em 10 centímetros. Coloque a ponta seca do compasso na régua e abra até a medida do segmento 1. Vou abrir até os 10 centímetros. Eu falando assim, talvez vocês não estejam conseguindo imaginar, mas logo eu vou colocar o vídeo e vou narrar o vídeo o que eu fiz. Com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso de uma extremidade na extremidade do palito e faça uma marcação nele. Tá vendo isso aqui que a apostila mandou a gente fazer? Tem um jeito muito mais fácil. Eu vou explicar no vídeo. Corte o palito exatamente na marcação onde você fez. E separe o palito em que tem a medida do segmento 1, da situação 1, tá bom? Repita esses 3 processos do que sobrou, utilizando o segmento 2 da situação 1. Depois faça a mesma coisa com a situação 3. Então tá, vou pôr o vídeo. Lembrando, talvez o vídeo dê uma travada aí, mas vocês podem assistir com calma depois no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Vou apagar esses riscos para a gente poder ver, certo? Então vamos lá. Na etapa 1, está escrito lá, comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes, com as medidas indicadas em cada situação acima. Para isso, siga os seguintes passos. Primeiro, utilize a régua para garantir a abertura do compasso na medida exata do segmento 1 na situação 1. Ou seja, ponta seca do compasso no 0 da régua e abra até a medida do segmento 1. Segmento 1 é 10 centímetros. Então, eu vou pôr a ponta seca do 0 e vou até os 10 centímetros, certo? Olhem bem. Depois vocês vão perceber que tem um jeito muito mais simples do que a apostila está ensinando. Veja bem, 10 centímetros. Viram? 10 centímetros. A abertura tem 10 centímetros. E agora, o que a apostila pede para a gente fazer? Segundo passo.
Com essa abertura, coloque a ponta seca do compasso em uma das extremidades do palito e faça uma marcação com a outra ponta. Tá vendo? Fiz a marcação. Vocês podem ver que deu a marcação. Agora vejam bem a parte que eu acho muito, mas muito mais fácil, não tem nem comparação. Olha aqui. Eu preciso marcar 10 centímetros no palito. Eu venho lá e marco no 0 e marco 10 centímetros. Olha lá, muito mais simples. Olha aqui, olha, 10 centímetros. Prontinho, o objetivo não é marcar 10 centímetros. Ah, mas tem que marcar com compasso. Olha lá, 10 centímetros. 10 centímetros com compasso. Se eu posso usar régua, por que eu vou sofrer com o compasso? Não é verdade? Vamos lá então, continuando. Corte o palito na marcação que você fez e separe o pedaço que tem o segmento 1. Então agora eu vou vir aqui e vou cortar com a tesoura. Cortei. Pronto. Esse é o segmento 1 de 10 centímetros. Olha lá, vamos conferir. 10 centímetros. Oi, Vitória, tudo bem? Vamos pegar o mesmo palito e vamos repetir o processo. Vou pegar o palito que sobrou e vou fazer o mesmo processo. O segmento 2 é de 8 centímetros. Posso fazer com o compasso, mas vou fazer direto na régua, tá? Que é muito mais simples. Vou marcar 8 centímetros na régua, de 0 até o 8. Fiz a marcação, certo? Então, vou começar aqui. Olha lá, de 0 até o 8, pego a tesoura e faço o corte. Tá difícil aqui, hein? Epa, aí, consegui, cortei. Então, aqui, ó, tenho já o primeiro segmento, caiu no chão. Deixa eu pegar aqui. Tem um de 10 centímetros e 8 de 8 centímetros. Vamos conferir. 10 centímetros e 8 centímetros, certo? Agora vou fazer o próximo procedimento, né? O quinto passo agora. Repita mais uma vez. Então lá, segmento 3, 6 centímetros. Vou colocar o que restou do palito no 0 e vou marcar até o 6. Risquei no 6. Venho com a tesoura aqui e faço o corte. Cortei. Pronto. 6 centímetros. Certo? Muito bem. Agora, vamos para a etapa 2. Quer dizer, agora você tem 3 segmentos. 3 pedaços. 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Vou até marcar aqui na mesa. 10, 8 e 6. Não façam isso. Não vão riscar a mesa da mãe na casa aí, tá? Pelo amor de Deus. Travou o vídeo. Continuando então, né? Etapa 2 agora. Manipule os 3 segmentos que foram obtidos na etapa 1, naquele vídeo que eu apresentei para vocês. Fixe as extremidades 2 a 2 com fita adesiva. Na minha região aqui é conhecido como durex na minha época, né? Fita adesiva. E tente formar um triângulo. Então vamos lá. Foi possível formar um triângulo? Então vamos dar continuidade. Olha lá. Agora, fixe, né? Vou ler novamente aquilo lá. Fixe as extremidades 2 a 2 com fitas adesivas e tente formar um triângulo. Então vamos lá. Depois eu explico por quê. Mas eu vou pôr o pedaço maior no meio. Depois eu explico por quê. E vou fixar com fita adesiva um pedaço em cada canto.
Vamos lá, vou pegar a fita. Vou fazer um corte aqui. Cuidado se for fazer isso em casa, para não se machucar, cortando o dedo com a tesoura. E vou vir aqui fazer a junção com fita adesiva. Certo? Enrola aqui. Pronto, bem enrolado, já um lado já foi feito. Agora eu vou fazer o outro lado. Enrola aqui o adesivo, a fita adesiva. Pronto, feito isso. Agora ele pede para que eu tente formar um triângulo com esses 3 segmentos. Agora vamos tentar formar. Ó. Olhe bem, observe o que eu estou fazendo. Ó, vou tentar manter as laterais abaixando aos poucos. Ó, opa, passou. Passou, então vou juntando. Olha, consegui. Viu? Formei um triângulo. Ou seja, esses segmentos com lado 10, 8 centímetros e 6 centímetros realmente formam um triângulo sim. Olha bem, vou aumentar aqui, vou deixar maior aqui para vocês verem. Formou um triângulo sim. Viu que legal? Formou um triângulo de 3 lados, com os lados de 10, 8 e 6 centímetros. Aí, nós vamos responder agora a próxima etapa. Manipule os 3 segmentos que foram feitos na etapa 1. Fixe as extremidades, 2 a 2, com fita adesiva e tente formar um triângulo. Bom, foi possível formar um triângulo? Sim. A resposta é sim, foi possível formar um triângulo sim. Essa é a resposta. Então, a resposta da B, foi possível formar um triângulo? O triângulo? Sim, foi possível sim. Tudo bem? Agora, a letra C. Continue experimentando. Repita as etapas 1 e 2, né, com as medidas que estão informadas para as situações 2 e 3. Então lá, situação 2 e 3 são de lados 4, 2 e 2 e o outro triângulo 9, 6 e 4. Será que a situação 2 dá para formar um triângulo? A situação 3 vai dar para formar um triângulo também? Vamos fazer a experiência. Então vamos lá. A D, a pergunta da D. É possível obter um triângulo com as medidas da situação 2? Sim ou não? Vamos ver. C. Então eu leio novamente. Continue experimentando, na verdade, né? Repita a etapa 1 e 2 com as medidas informadas na situação 2 e 3. Então vamos lá. Situação 2. Primeiro segmento, 4 centímetros. Vem na régua aqui. Vou apagar na minha mesa aqui, né? Antes que minha esposa veja, depois ela fique brava comigo. Segmento 4 centímetros. Vou riscar os 4 centímetros aqui. Venho com a tesoura aqui e faço meu primeiro corte. 4 centímetros. Consegui, cortei. Guardo aqui no cantinho, na parte de cima aqui, né? Certo? Agora, volto aqui e vou medir outro de 2 centímetros. Tá aqui. Vou fazer a marcação de 2 centímetros. Vamos lá. Vou fazer o outro corte de 2 centímetros, certo? Cortei, consegui, 2 centímetros. Outro de 2 centímetros. Venho aqui e faço outra marcação de 2 centímetros. E venho aqui e faço outro corte de 2 centímetros. Reparar que nessa atividade, se você não tem compasso em casa, você faz do mesmo jeito, certo? Agora eu vou fazer a junção com a fita adesiva. Então vamos lá. Né? Na minha época isso aqui era conhecido como Durex. Hoje o nome correto é fita adesiva. Durex era a marca, né? Vamos lá então. Pegando a fita adesiva, cortando. Vem aqui. Coloco uma das extremidades.
Fita adesiva aqui. Venho, coloco na outra. Enrolo aqui. Enrolando. Prendi. Pronto. No outro lado, quando as peças são menores, é mais difícil de prender. Fita adesiva aqui. Enrolo. Tá difícil, viu, turma? Epa, caiu. Vamos lá de novo. Aí, formei. Vamos tentar formar o triângulo. Dobrei aqui, dobrei aqui. Opa! O que aconteceu? Não formou o triângulo. Por que não formou um triângulo? Ele não forma um triângulo. Até soltou o durex aqui. Mas por que ele não forma um triângulo? Repare, eu vou fazer sem o durex. Observe por que não forma um triângulo. É que ele está muito pequeno, por isso que eu não consigo. Mas olha por que ele não forma um triângulo. A hora que eu estou dobrando, eu estou tentando encontrar as duas pontas. Ele nunca vai se encontrar. Por que ele nunca vai se encontrar? Porque a parte de baixo tem 4. E as duas partes de cima é 2 e 2. Então ele nunca vai conseguir se encontrar, entendeu? É isso mesmo. Tem 4 centímetros. E as duas partes de cima são 2 centímetros. 2 com 2 vai dar 4. Então ele nunca vai se encontrar. É isso aí. Mais adiante a gente vai entender melhor isso daí. Então, respondendo isso aqui, foi possível obter um triângulo com as medidas da situação 2? Não. Não é possível, tá? Repare, porque o segmento da parte, maior segmento dele era 4. E se eu somar os outros dois segmentos, vai dar exatamente 4. Eu não consigo formar um triângulo, tá? Então, para dar certo, o maior lado não pode, tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. É aqui dava, ó. Aqui era 10 o maior lado. Quando eu somava 8 com 6, 8 com 6 é 14. É maior do que o maior lado sozinho, entendeu? Nós vamos ver o outro lado agora. Olha lá. E você conseguiu construir um triângulo com as medidas da situação 3? Vamos ver o vídeo. Opa! Deixa eu voltar aqui e apagar os rabiscos antes de a gente começar. Olha lá. Vamos para a letra E. Repetindo a etapa 1 e 2. Segmento 3. Primeira medida. 9 centímetros. Venho aqui e marco 9 centímetros. Marquei 9 centímetros. Tesoura no palito. Quase furei meu braço. Cuidado, hein? Se for fazer em casa, cuidado com o rasquinho de você. 9 centímetros, ó. 9 centímetros. Bem em cima, 9 centímetros. Segunda medida, segundo segmento. 6 centímetros. Venho aqui e marco 6 centímetros. Venho aqui agora e vou cortar. Cuidado com o braço. Tesoura nele. 6 centímetros. E a última medida, 4 centímetros. Marco os 4 centímetros e venho com a tesoura nele. Tá difícil. Caiu até no chão ao outro lado. Certo? Vamos agora à junção com a fita adesiva desses segmentos. Lembrando, é um costume meu colocar sempre a parte maior na parte do meio, para que eu possa trazer os outros lados para o meio, para se juntar. Vamos lá, passar bastante durex aqui para ver se ele não escapa que nem o outro escapou. Um lado já foi feito. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Certo? Vamos lá agora. Maior segmento no meio. Levanto as duas pontas e começo a baixar, tentando se encontrar. Se encontraram. Opa! Se encontraram, formou um triângulo. Então, ficou bem claro que aqui ela chegou a formar um triângulo. Vou levantar para ficar melhor a filmagem. Olha, formou um triângulo, certo?
Então, a resposta da letra E, você conseguiu formar um triângulo com as medidas da situação 3? Sim, conseguimos sim. Agora vamos dar continuidade. Tudo bem? Vamos ver? Olá, então, a resposta aqui é sim, conseguimos. Tudo bem? Vamos lá. Letra F. Para cada situação, some as medidas do segmento 2 e 3 e calcule a diferença da soma e a medida do segmento 1. Registre os resultados no quadro abaixo. Então presta bem atenção, tá? Presta atenção aqui, hein, turminha? Vou tirar o fone de ouvido aqui agora, não preciso mais estar com o fone de ouvido, tá? Deixa eu ver umas mensagens aqui. Não, era eu mesmo que estava fazendo os triângulos. Era eu mesmo. É que era um vídeo que eu tinha gravado e eu estava narrando, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou saber os segmentos? Eu tenho que ter a tabelinha. Vocês têm na apostila, mas no meu PowerPoint não tinha, agora eu tenho. Então vamos lá. Olha bem aqui. Soma das medidas do segmento 2 e 3. Situação 1. Vou somar a segmento 2 e 3. Quanto que dá 8 mais 9? 8 mais 9. Viajei na maionese. É 8 mais 6. Quem assiste a gente pelo YouTube, acho que nós somos tudo louco, né? Viajei na maionese. Não sei se eles conhecem essa gíria nossa. Aqui, ó. Segmento 2 e 3 da situação 1. 8 mais 6. 2 e 3. 8 mais 6. Dá quantos? Dá 14. A diferença entre a soma e a medida. O que é diferença? Diferença é conta de menos. A soma é 14, a medida do segmento 1. Tem que seguir a ordem. Primeiro é a soma. E a medida do segmento é 10. Então a diferença, 14 menos 10 dá 4. Legal. Situação 2. Segmento 2 e 3. A soma de 2 mais 2. Muito bem, vocês estão respondendo no chat. Estou gostando de ver. Muito bom, gostei de ver. Brigadão pela contribuição aí no chat. 4. A diferença entre eles. Então lá. 4 que é a soma, menos o segmento 1 que é 4. 4 menos 4 dá quantos? 0. Muito bem, turminha. Obrigado. Segmento 2 e 3 da situação 3. Quantos que dá 6 mais 4? Opa, é aqui mesmo. Não, viajei aqui. Aqui não é. 6 mais 4 é em cima. Quantos que dá 6 mais 4? Isso! 10. 10. Nossa, choveu 10 no chat. Para quem não conhece o nosso sistema, eu fico com o celular aberto com o chat aberto no centro de mídias. E eu vou lendo a resposta deles. Todos eles acertaram. 6 mais 4, 10. A diferença da soma. A soma é 10. Menos o segmento 1, que é 9. 10 menos 9, 1. Tá. Então presta atenção. Olha aqui. Aqui deu certo o triângulo. Aqui deu certo o triângulo. Aqui não deu certo o triângulo. Certo? Repararam isso? Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Aqui vai subir essa resposta bem bonitinha. Vou apagar os meus rabiscos e vou deixar a resposta bem bonitinha. Olha lá. 6 mais 4, 14. 14 menos 10, 4. 2 mais 2, 4. 4 menos 4, 0. 6 mais 4, 10. 10 menos 9, 1. Então, só vou fazer a marcação. Deu certo o triângulo, não deu certo o triângulo, deu certo o triângulo. Triângulo. Tá? Agora veja bem, tá ali o quadrinho, né? Letra G.
Observe os resultados registrados no quadro acima e faça um breve comentário informando as suas observações. O que vocês puderam observar? Quando eu tenho a soma dos lados menores, certo? Quando a soma dos lados menores é maior do que a medida maior, toda vez o segmento 1 era maior a medida, né? Então, quando a gente via que a soma dos dois lados menores era maior do que o maior segmento, o triângulo dava certo. Quando a gente percebeu que a soma dos lados menores era igual ou menor do que o lado maior, o triângulo não dá certo. Então, essa é a minha dica para vocês. Toda vez que você for fazer um triângulo, você olha, quem é o lado maior do triângulo? Fale três tamanhos para mim aí, de qualquer tamanho, de 1 a 100. E eu vou pegar os 3 primeiras informações que vocês passarem para mim. Fale aí para mim. 3 lados no chat aí. Fala qualquer tamanho de 1 a 100. Fala 3 tamanhos, por favor. Qualquer número, de 1 a 100. 60, 50 e 27. Ótimo. 60, 50 e 27. Opa! 60, 50 e 27. A pergunta que eu faço para vocês. Tá? Apareceu mais, mas eu combinei que ia pegar os 3 primeiros. A pergunta que eu faço para vocês. Eu consigo formar um triângulo com essas medidas? Sim ou não? Primeira pergunta que eu faço. Qual é o lado maior? 60, 50 ou 27? Agora respondo para mim no chat. Qual é o lado maior? 50, 60, 50 ou 27? Já responderam, ótimo. 60 é o lado maior, tá? Agora eu vou somar os outros menores. 50 com 27 dá quantos? 50 com mais 27. 50 com mais 27. 77, né? Isso, 77. 77. A soma dos dois lados é maior do que o lado maior? Sim ou não? Se a soma for maior, quando eu fizer a 77 menos 60, a resposta tem que ser maior do que zero. Se for maior que zero, quer dizer que dá para fazer o triângulo. Ó, foi maior que zero. Então, dá para fazer o triângulo sim, tá? Vou fazer uma outra aqui, ó. 100, 30 e 50. Dá para fazer o triângulo de 100, 30 e 50? Quem é o lado maior? Quem é o lado maior? Agora é o outro triângulo que eu estou fazendo. 100, 30 e 50. Quem é o lado maior? 100, ótimo. Vamos somar. Vou pegar agora aqui, ó. Vou somar 50 com 30. Quantos que dá? 80, ótimo. A soma dos dois lados é maior do que o lado maior? Não. Se eu for fazer a soma, que é 80, usando isso aqui, ó. Se eu for fazer 80, que é a soma, menos 100, vai dar menos 20. Então, se ele for menor do que zero, tem que ser maior que zero. Se ele for zero ou menos que zero, não dá para formar o triângulo. Então, não é possível formar o triângulo. Vamos ver como que a gente responderia, então, a letra G? Olha lá, é uma resposta pessoal. Mas eu, professor Ricardo, espero que vocês tenham observado que o segmento 1, que nesse exercício sempre foi o segmento maior nas 3 situações, ou seja, sempre olhe o segmento maior, né? E some os outros 2 segmentos
E sempre ele vai ter que ser maior. Vou ler inteiro então. Mas espero que vocês tenham observado que o segmento 1, que foi o segmento maior nas 3 situações, e na situação 1, a soma dos segmentos 2 e 3 é maior. E segmento 1, assim como o segmento 3. Mas também a soma do segmento 2 e 3 é maior no segmento 1. Entre o 2, na situação 2, isso não ocorre. Resumindo, né? Resumindo mesmo. Pegue o maior lado. Maior lado. Ele tem que ser menor. Isso aqui quer dizer o quê? Menor do que a soma dos outros, nossa senhora, outros 2 lados. Tudo bem? Nós vamos ter mais atividades para entender isso. Tudo bem? Vamos lá. H. Que conclusão você chegou? Comente relacionando as medidas dos triângulos e a possibilidade de construí-los. Resposta pessoal. Aí eu coloquei minha resposta pessoal. Sendo assim, percebemos que aqui é para. O professor comeu a letra P aqui. Devia estar com fome na hora de escrever isso aqui. Pulou a letra P, comeu. Para formar um triângulo, há a necessidade dos outros 2 segmentos menores, ao serem somados, ser maior que o segmento maior do triângulo, salvo quando os 3 segmentos forem iguais, que também vai dar certo do mesmo jeito. Então, se você tem um lado lá que vale 5, o outro vale 5 e o outro vale 5, você vai falar, mas professor, os 3 lados têm 5. Qual vai ser o maior? Pega um. 1 é 5. Soma os outros 2, dá 10. Mesmo assim, 10 vai ser maior que 5. Combinado? Então, exercício 2. Deixa eu ver a hora. Acho que dá tempo da gente fazer esse. Para construir um triângulo utilizando régua e compasso, uma professora apresentou uma malha quadriculada na lousa e orientou que os estudantes, observassem com atenção as etapas utilizadas por ela. A seguir, mas essa mensagem está atrapalhando. A seguir, temos uma representação das suas ações, considerando que cada quadradinho da malha tem um U. O que é um U? Uma unidade, tá bom? Uma unidade de comprimento. E que o segmento azul, rosa e laranja medem respectivamente. O que é essa palavra, professor? O que quer dizer a palavra respectivamente? Vocês sabem me dizer o que quer dizer a palavra respectivamente? Hein? Agora eu judiei de vocês, hein? O que é a palavra respectivamente? Olha que legal, uma palavra do português, né? Palavras são do português, mas ela é muito usada na matemática. Se eu falasse assim para vocês, ó, saia da sala. Deixa eu ver se alguém acertou. Não, né? Legal. Legal não que eu tô achando legal que vocês não saibam, mas ó, se eu falasse assim, se nós estivéssemos na sala e eu falasse, saia da sala, Giovana, Júlia e Vitória, respectivamente. Quem é o primeiro aluno que tem que sair? A Giovana tem que sair por primeiro. Por que a Vitória não pode sair primeiro? Porque eu falei respectivamente. Tem que ser na mesma ordem que eu falei. Entendeu? Então, quando a gente fala segmento azul, qual é o tamanho da cor azul? Ah, o azul foi o primeiro que eu falei, né?
Azul foi o primeiro. Se é respectivamente, qual é a primeira medida que eu falei? 8. Então, o azul foi o primeiro que eu falei. Qual é a primeira medida que eu falei? 8. Então, o azul é 8. Rosa foi a segunda cor que eu falei. Qual foi a segunda medida que eu falei? 4. Então, o rosa é 4. Entenderam o que quer dizer respectivamente? Laranja foi a última cor que eu falei. Qual foi a última medida que eu falei? 5. Tá bom? Isso quer dizer respectivamente. Tá bom? Observe a figura que representa o passo a passo realizado pela professora. Olha bem, aqui tinha o azul medindo 8 unidades. O rosa, isso aí para mim não é rosa, viu? Não sei na apostila de vocês, mas para mim aí é lilás. Estranho, não? O laranja, tá bege aqui para mim, mas tudo bem, vamos fazer de conta. Então presta bem atenção que eu fiz uma animação para tentar imaginar como que funciona. É legal fazer com o compasso, mas como ia ficar difícil de eu fazer, eu fiz uma animação aqui, ó. Você consegue imaginar as etapas que foram realizadas até finalizar a construção do triângulo? Escreva então o passo a passo. Então lá, subi ali, olha lá, eu peguei o... Não, vou voltar. Preste bem atenção. Primeiro passo aqui. Eu peguei isso aqui, ó. Esse risco aqui. E fiz esse risco aqui embaixo, certo? Tudo bem? Até o risco azul de 8 unidades, tranquilo. Depois, eu vim pegar esse lado aqui. Como que eu ia fazer esse lado aqui? Eu vim com o compasso e abri do tamanho certo. Qual era o tamanho certo dele? Era de 5 unidades, tá? Então, é de 5 unidades. Igor, respondendo a sua pergunta ali, tranquilo, Igor. Depois, você assiste no YouTube a parte que você perdeu, tá bom? Fique tranquilo. Peguei 5 unidades. E olha onde que eu trouxe ele. Eu trouxe a ponta seca. A ponta seca, que tem duas pontas, né? Não vai falar que uma ponta é seca e outra molhada. Não sei como que falam certo. A ponta seca é aqui e a ponta de grafite é aqui. E aí eu rodei o compasso. Na hora que eu rodo o compasso, olha o que ele faz, né? Ah, ele não fiz aqui. Na hora que eu rodo o compasso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um círculo em volta aqui, ó. Ele fez um círculo, certo? Aí, um semicírculo, um pedaço de um círculo. E eu fui, peguei a outra medida com o compasso, fechei ele mais um pouquinho. E vim aqui. Coloquei a ponta seca desse lado agora. E a do grafite eu fiz um outro semicírculo aqui. Pronto, achei a junção. Com essas junções, o que eu fiz? Eu tracei a reta e fiz o triângulo. Então lá, resposta pessoal. Abriu o compasso na marcação amarela. Na verdade não é amarela, né? É laranja. Com 5 unidades, colocando o lado esquerdo do segmento azul, com 8 unidades. Com a ponta seca, fiz um arco vermelho, aquele arco lá, certo? Na verdade, o compasso é grafite, né? Com a outra ponta. Voltou a abrir o compasso do segmento lilás, que não era lilás, agora que eu estou vendo as cores ali, né? Era para ser rosa. De 4 unidades, colocando do lado direito do segmento azul a ponta seca e fiz um arco verde. Depois que eu achei a intersecção é onde juntou, né? Para finalizar, bastou traçar uma reta das extremidades. Professor, eu não lembro o que é extremidade. Extremidades são as pontas. Essa ponta com essa ponta, né? Com as extremidades da ponta do segmento azul com a intersecção dos arcos. O que é intersecção? É onde os arcos se cruzavam, onde eles se encontravam, que é aqui. E
gerou o triângulo. É muito legal formar triângulo usando compasso, tá? Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos ter essa oportunidade de fazer no nosso caderno na sala de aula. Se vocês receberem o compasso do material do aluno que vai ser entregue na escola, se vir o compasso, guarde o compasso. Quer tentar fazer, né? A gente vai ter mais aulas aqui com animações. Vocês podem tentar fazer, mas não percam o compasso para a gente fazer na sala de aula assim que possível. Tudo bem? Então vamos lá. Atividade 3. Eu acho que eu vou encerrar a aula na atividade 3, tudo bem? Porque o nosso tempo está acabando, estamos acabando a aula, eu preciso dar um recado para vocês. Eu vou encerrar aqui então na página 108, tudo bem? Vou parar a gravação, fiquem aí no chat ainda no Centro de Mídias que eu vou conversar com vocês. Vocês que acompanharam a aula pelo YouTube, se não é inscrito ainda, por favor, dá uma força lá, se inscreva, curta, compartilhe, deixe mensagem de apoio, críticas também são bem aceitas. Até mais!